O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os seus túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, que foi morto, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência e ainda... Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os outros que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje fazemos também recordação, memória da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Hoje, 13 de outubro, foram 6 aparições. E hoje foi a última aparição, no 13 de outubro de 1917. E ali, naquela aparição, quer dizer, nas aparições todas, durante as 6 aparições, a Virgem Maria sempre recordando a necessidade de se fazer penitência, oração, abandonar o pecado, deixar de ofender ao seu imaculado coração e o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão não iriam conseguir conter os males da guerra, a desgraça da guerra que já estava acontecendo, a Primeira Guerra Mundial. Viria uma outra guerra e não conseguiriam conter os males do comunismo ateu e antirreligioso. A igreja, no geral, não deu muito ouvidos a essas mensagens no início. É tanto que só veio mesmo a reflorescer a fé nessa palavra de Nossa Senhora, quando em 1939, alguns anos depois, desponta a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, aquela guerra prevista por Nossa Senhora, se as pessoas não rezassem o terço, não fizessem penitência, não abandonassem o pecado, porque senão uma outra guerra viria e os males do comunismo seriam espalhados. Meus irmãos, vocês percebem então que diante de uma palavra dessa, toda indiferença ela é danosa. Isto é, Nossa Senhora advertiu, e os fiéis, principalmente os fiéis católicos que deveriam dar ouvidos a isso, fizeram pouco caso. Imagine que as aparições, principalmente o milagre do sol que acontece na última aparição, foi testemunhado por milhares de pessoas e foi testemunhado em muitos jornais, inclusive em um jornal muito conhecido da época, em um jornal maçônico, que testemunhou que aquele
evento sobrenatural tinha acontecido diante dos olhos de milhares de pessoas. Então, meus irmãos, a primeira atitude nossa diante dessas palavras é pedir a Deus a graça de arrancar do nosso coração toda a indiferença, porque às vezes nós ouvimos, mas nós não levamos verdadeiramente a sério, porque essa palavra continua valendo para nós, porque em todas as aparições sucessivas de Nossa Senhora, ela vem pedindo que nós rezemos o terço, que nós deixemos de ofender a Deus com os nossos pecados, que nós façamos reparação ao seu imaculado coração e ao sagrado coração do seu Filho, que nós façamos penitência, 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 penitência. E diante dessas palavras, qual é a nossa atitude? Às vezes, somos tentados a ouvir essas histórias como se fossem um folclore religioso, uma historinha religiosa, e não uma realidade. Nossa Senhora desceu do céu para pedir que nós rezássemos o terço. E a pergunta é, que ninguém responda aqui, mas que cada um responda para Deus e para Nossa Senhora dentro do seu coração. E vocês que estão aqui na igreja, vocês que acompanham pelas redes sociais, e você reza o terço todos os dias, como Nossa Senhora pediu? Ela desceu do céu para isso pedir. Você tem feito penitência, alguma penitência voluntária, livre, generosa, com alguma frequência? Ou quando você faz o quê? Porque obrigado, na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, porque não comer carne na sexta-feira, que você troca por um outro alimento, para você já é algo assim exageradíssimo, se é que você observa esta obrigação de todo católico de não comer carne às sextas-feiras. Você de verdade tem combatido os seus pecados, sabendo, meus santos, que Nossa Senhora desceu do céu para dizer: a humanidade caminha para o inferno. E ela disse isso para 3 crianças. Quer dizer, será mesmo que você está levando em consideração a realidade do inferno, essa realidade terrível para a qual nós não fomos criados, mas para a qual iremos, se não levarmos a sério a nossa vida? Ou você vai dizer: ah não, para mim o inferno já é aqui na terra. Isto é, padre, mas o Senhor dizendo isso, o Senhor nos amedronta, o Senhor nos assusta. Mas, meus santos, quem dera que eu conseguisse de verdade amedrontá-los e assustá-los, e isso se transformasse em um santo temor de Deus. Não que o medo em si seja um santo temor, mas que fosse um trampolim para você temer ofender a Deus, temer ir para o inferno, temer perder o céu. Quem dera que nós católicos de verdade levássemos a sério essas palavras. Imagine, Nossa Senhora desceu do céu para dizer, para falar a respeito dos males, da desgraça, do comunismo. E às vezes os cristãos ficam flertando com o comunismo, achando que isso é coisa boa, quando ela desceu do céu para pedir que nós rezássemos para que os males do comunismo, que é ateu, que é antirreligioso, que é anticristão, que é satânico, se espalhasse pelo mundo inteiro. E nós nos tornamos como que indiferentes, não levamos a sério esta palavra. Ora, se isso acontece conosco, nós de verdade não podemos celebrar, fazer memória deste dia 13 de outubro,
né, fazendo referência ao 13 de outubro de 1917, se nós não formos dóceis e obedientes a esse ensinamento, a esta palavra, a esta notícia que Nossa Senhora trouxe do céu. Então precisamos, meus santos, sair desse entorpecimento, desse sono, desta indiferença que não toca apenas a esta mensagem de Nossa Senhora, mas esta indiferença que toca em muitos aspectos da nossa vida religiosa. Isto é, existe um indiferentismo religioso que toca a muitos cristãos, a muitos católicos. Isto é, esta certa indiferença de, não, é apenas uma mensagem dentre tantas outras mensagens que existem por aí, de modo que nós equiparamos a mensagem de Nossa Senhora em Fátima com outras aparições por aí, que nós não temos nem certeza de que são verdadeiras, com outras profecias pagãs, como essas profecias de Nostradamus, outras coisas, ou com outras profecias pagãs, como nós ouvimos já há alguns anos, de que o calendário maia falava de que o mundo ia acabar, e as pessoas ficaram aperreadas. Quer dizer, a gente coloca tudo no mesmo grau, numa mesma dignidade, toda e qualquer palavra, profecia do mundo. Por quê? Porque para nós tudo isso é válido, porque tudo isso é verdadeiro, e na prática tudo isso se torna uma mentira, porque nós acabamos por não dar atenção a nada, quando pretendemos dar atenção a todas essas profecias por aí. Porque é claro, se você abrir o seu computador e pesquisar profecias, vocês vão encontrar várias, e aí você vai dando atenção a tudo, porque todas elas são boas, todas elas são interessantes, todas elas são críveis, mas a nenhuma delas você dá o devido valor, quando você deveria dar o valor aquelas aparições de Nossa Senhora reconhecidas pela igreja, e dentre elas, uma delas, a que hoje faço referência, é a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Mas essa atitude, e aí eu faço o gancho com o evangelho de hoje, esta atitude de valorizar todas as coisas da mesma maneira, de modo que me leva a não valorizar nada, essa atitude de aquela ideia, sim, pronto, ótimo, aquela ideia, todas as religiões são boas. Quantos católicos isso dizem? Isto é, equiparam todas as religiões como se fosse um fenômeno cultural, um fenômeno humano-religioso, quando nós não podemos esquecer de que nós, católicos, cremos de que a nossa religião é um fenômeno sobrenatural. O próprio Deus desceu do céu, se fez homem e fundou uma igreja aqui na terra. Isso não é folclore. Se você crê nesta palavra, isso terá repercussões na sua vida. O próprio Deus desceu do céu, se fez homem e nos ensinou a verdade, de modo que não é indiferente você pertencer a uma religião ou você pertencer à Igreja Católica. Não é indiferente, não é a mesma coisa você seguir o Evangelho ou você seguir uma outra doutrina. E é exatamente sobre isso que, de alguma maneira, hoje Jesus está tendo esse embate com os fariseus. Nós vemos aqui no versículo 52: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Jesus está tendo um embate com os fariseus. Jesus está ali discutindo com eles, porque aquilo que eles ensinam é errado.
aquela atitude que eles têm é má. Ora, meus santos, agora pense um indiferente religioso diria assim, que Jesus estava sendo intransigente, que na verdade tanto faz você aderir a uma doutrina ou a outra, de você seguir e viver como os fariseus, ou você viver como os discípulos de Cristo, de você viver como os discípulos de Paulo, ou você viver como os discípulos de Baal, de você viver segundo os ensinamentos de Pedro, ou você viver segundo os ensinamentos dos judeus da época de Pedro, que o que importa é ter uma religião, o que importa é você seguir o seu coração, que de verdade Jesus Cristo estava sendo aqui bem intolerante, exigindo, esperando que os judeus o aceitassem como Salvador, como o Messias. Ora, se toda religião é boa, se religião não é coisa que se discute, porque cada um tem a sua, não é algo importante sobre o qual discutir. Então Jesus é um intolerante. Mas se Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra para nos salvar, para nos indicar o caminho da verdade, é imprescindível que nós abracemos aquilo que Jesus nos apresenta, que nós conheçamos a sua mensagem e que nós abandonemos tudo aquilo que de alguma maneira nos afasta dele. Mas, meus irmãos, esta atitude de equiparar todas as coisas, essa atitude de um certo indiferentismo religioso, está presente hoje em dia, principalmente fortemente presente entre nós católicos. Imagine, meus santos, se os missionários pensassem assim, que o que importa é ter uma religião. Imagine se os missionários fossem indiferentistas religiosos, que o que importa é fazer o bem. Eles não iam fazer tantos sacrifícios para levar o Evangelho, para levar a verdade, para levar o conhecimento de Cristo, porque afinal de contas, todos podem se salvar. Imagine os mártires não entregariam a sua vida, porque o que é que deles se pedia? Que eles lançassem umas pedrinhas de incenso naquele grande turíbulo, como sinal de devoção àquela divindade. E os mártires se recusavam, preferiam a morte a parecer que eles estavam venerando e adorando aquelas divindades. Imagine os santos que creram, que acreditaram que na sua fidelidade, entregando-se uma vida de oração, de penitência, de caridade, eles agradavam a Deus. Se o indiferentista religioso vai dizer que não tem problema, você pode agradar a Deus de uma maneira diametralmente oposta àquele outro. Por quê? Porque uma religião totalmente diferente daquela é também agradável a Deus. Então nós temos, meus santos, que fugir desse indiferentismo religioso. É verdade que isso pode parecer uma certa intransigência. O mundo vai assim entender, porque para o mundo, se nós não dermos o mesmo valor a todas as coisas, nós seremos intransigentes. Mas nós sabemos, meus santos, que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, para a qual vale a pena se sacrificar. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus diz, ou melhor, era uma mensagem já até mesmo de São João Batista: convertei-vos e crede no Evangelho. O machado está posto na raiz, convertei-vos e crede no Evangelho. Ora, isso só é verdade se existe algo mal do qual fugir, algo errado para abandonar e algo certo a se abraçar, alguém certo a se seguir.
Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, isso só pode ser execuível, só pode ser observado, levado a sério, se o evangelho for necessário para a salvação. Mas se tanto faz o evangelho como o Alcorão, se tanto faz o evangelho de Cristo como o evangelho segundo o Espiritismo, se tanto faz ser cristão como você pode ser budista ou hinduísta, se tanto faz você ser cristão como ser comunista, para que ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura? Se o evangelho ensina, dentro dele existe uma moral cristã, mas se é tão lícito viver a moral cristã ou uma moral mundana, isto é, de homem com homem, mulher com mulher, homem que se sente mulher e mulher que se sente homem, homem que não se sente nada, que ele pode ser tudo o que ele quiser. E se é verdade também que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, percebe que as duas coisas não podem ser verdadeiras. Mas se é verdade que eu devo ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é porque eu não posso ser indiferente a essas outras realidades. Eu não posso simplesmente dizer, não, cada um vive como quer, né? Entenda, cada um vai viver segundo a sua vontade, mas naquilo que de mim depender, eu tentarei no máximo tirar as pessoas do erro, porque eu sei que é caridade. Eu tentarei alertar ao máximo as pessoas de atitudes erradas, pecaminosas, porque eu sei que isso é caridade. Eu não sou indiferente. Não, cada um vive como quer, no final vai todo mundo para o céu. Deus é amor. Entende? Se eu não sou indiferente, se eu levo a sério a palavra de Deus, eu serei capaz de até mesmo discutir, como Jesus estava discutindo aqui com os fariseus, e foi uma discussão chata, que diz aqui no versículo 53, Lucas capítulo 11, versículo 53, quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal. Isto é, quem é que de alguma maneira não já experimentou algo semelhante? Quando você, por caridade, vai corrigir uma pessoa, porque eu acho que eu não preciso explicar que Jesus estava aqui corrigindo os fariseus por caridade, né? Estamos de acordo que Jesus estava agindo por caridade, e não por birra, e não por intolerância, e não por radicalismo, fundamentalismo. Jesus estava agindo por caridade. Ele corrigiu os fariseus e os mestres da lei, e diz aqui a palavra que eles ficaram com raiva de Jesus, começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos, armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Então, isso que aconteceu com Jesus, também de alguma maneira acontece conosco, quando nós corrigimos alguém, quando nós advertimos alguém, e alguém fica com raiva, começa a nos tratar mal. Mas se você sabe de que existe uma verdade a ser crida e a ser observada, se você quer viver na sua vida esta palavra, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, você vai fazer isso na escola, no trabalho, na família, com muito jeito, com muita paciência, com muita caridade, mas você vai fazer, porque você sabe que não é indiferente as pessoas viverem como elas querem viver. E nós muitas vezes, meus santos, nós somos indiferentes, nós somos omissos, nós fechamos os olhos e fazemos de conta de que o erro não está diante dos nossos olhos, porque nós não queremos criar um mal-estar, quando na verdade você está sendo egoísta. Você ama a sua figura mais do que a alma daquela pessoa, e para você não sair feio na fotografia, você não corrige
aquela pessoa, esquecendo-se que a correção é caridade. E completando, eu li aqui Lucas capítulo 11, versículo 15, Lucas é o Evangelho, Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e Marcos 16, 16, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isto é, Jesus fala da condenação. Nossa Senhora, vamos agora então voltar para o ponto com o qual eu comecei, e para fechar essa homilia, Nossa Senhora fala do inferno, da condenação, da perdição. E eu pergunto, e você? Você vive o que Jesus está dizendo? Quem não se converter, quem não acreditar, quem não crer, será condenado. Nossa Senhora diz: se não rezar, se não fizer penitência, se não deixar de ofender a Deus com os pecados, se não fizer reparação, você vai se perder, porque a desgraça virá. Você não vai agradar a Deus, você vai agradar ao mundo, ao diabo. Você vive isso e você ensina isso? Você ensina isso aos seus filhos, aos seus conhecidos, aos seus amigos de igreja? De igreja, quantas pessoas de igreja estão amarradas ao pecado? Quantas pessoas de igreja, que pessoas de igreja só parecem, que o nome de Jesus tem apenas nos lábios, e estão atreladas numa vida de pecado, pensando coisas erradas. E você tem caridosamente corrigido essas pessoas? Ou você tem feito cara de paisagem, achando que no final vai todo mundo para o céu, no final vai todo mundo se salvar? Meus santos, eu disse, repito e termino: se assim os mártires pensassem que no final todo mundo se salva, eles não teriam entregado a própria vida. Se assim os santos pensassem, se assim os cristãos pensassem naquela época, nós não teríamos a multidão de santos que tivemos no passado. Hoje temos tão poucos santos porque somos medíocres, levamos a nossa fé com a barriga e a vivemos de qualquer jeito. Se assim os missionários pensassem, eles não sairiam do conforto de suas casas, muitas na Europa, para vir evangelizar as Américas, ganhar almas para Deus. Se todo mundo, pelo simples fato de existir, já tivesse o céu garantido, com certeza, meus santos, se assim nós pensássemos, provavelmente nós hoje seríamos pagãos e não cristãos. Peçamos a Deus que tire do nosso coração todo indiferentismo religioso. Peçamos a Deus que nos dê a graça de levar a sério as palavras de Nossa Senhora na sua aparição em Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.